Seja muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano e hoje nós vamos ter um bate-papo consciente. Eu estou aqui com a minha amiga e parceira Cíntia Almeida, eu sou Alexandra Fogatti e eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Se não, se inscreve aí, já aproveita, aperta o sininho para receber os nossos vídeos que semanalmente tem novos e vem com a gente nesse papo. O papo hoje nós vamos falar sobre silêncio. E o que será esse silêncio que a gente vai trazer? Como que você aí vê o silêncio? Você vê o silêncio como um espaço vazio, como um nada, né? Você vê um silêncio quando você só está na natureza? Como que você vê esse silêncio? E quando você está com uma emoção, com algo que está acontecendo e você quer parar sua cabeça, você quer parar de pensar, você quer trazer um silêncio, como será que você consegue fazer isso? Será que é possível? A gente sabe que tem maneiras, tem técnicas, tem ferramentas para isso. Mas a gente vai falar desse espaço que cada um constrói na mente, desse silêncio, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, vem com a gente. Cíntia, você quer começar a desenvolver um pouco mais desse tema? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos tentar aprofundar um pouquinho no sentido de tentar explicar, né? Porque o que a gente quis trazer aqui, que a Chô falou desse silêncio, né, desse espaço, na verdade não existe o silêncio, né, como a gente imagina que ele seja, né? Porque a gente está num mundo que não para, né? Não é porque a gente fala, eu vou aqui sentar e tentar ficar em silêncio, que a Terra vai parar, né? Tudo continua girando. Então a gente não tem esse poder, esse controle de simplesmente desligar nesse sentido, né? Como a Chã trouxe também, às vezes a gente tem emoções que a gente não tem como controlá-las, né? Então, às vezes você sente, não sei, alguma situação que te trouxe raiva, você ficar brigando com essa raiva, né? Eu preciso aqui agora ficar em silêncio, me internalizar, porque eu não posso sentir essa raiva. A gente nunca vai conseguir, né, ficar totalmente em equilíbrio, porque a gente não está aceitando aquilo que o universo está trazendo, né? Alguma situação que te provocou essa raiva, quando a gente aceita essa raiva e traz para dentro de si, automaticamente as coisas vão se acalmando, né? Porque você não está brigando com essa emoção, você não está perguntando por que você está sentindo aquilo, você não está julgando aquela sensação, né? Você simplesmente acolhe. E com esse acolhimento, a gente consegue esse equilíbrio maior, né? Porque a gente imagina, quando a gente fala, vou ficar em silêncio, a gente imagina aquele breu, né? Aquele vazio, aquela coisa assim, oca. E não é, né? Porque o silêncio em si, ele não é vazio, né? Ele tem essa frequência dentro dele, a frequência do silêncio. Então, não existe esse vazio como a gente imagina, né? Essa coisa, muita gente às vezes fala, eu tenho dificuldade de meditar porque eu não consigo ficar em silêncio. A gente não consegue mesmo, né? Porque os pensamentos, as emoções vão e vêm. E a gente, quando fica brigando com isso, não posso sentir, não posso pensar, não... daí é que fica esse turbilhão, né, de emoções. Você trouxe uma coisa interessante, Cíntia, porque a gente, quando pensa em silêncio, a primeira coisa que a gente pensa é nesse barulho que vem do externo, né? Tudo Exato. que nos rodeia, que nos permeia, né? Trânsito, música, a fala, né? A gente quer silenciar esse externo. E aí, quando a gente entra no nosso querer do silêncio interno, a gente vê que é uma coisa incrível, que não acontece esse silêncio interno. A mente, ela é altamente faladeira, né? Ela fala, Sim. fala, porque, assim, a mente, ela é feita para pensar. A função da mente é pensar, é organizar, é racionalizar, né? É categorizar. A mente é que faz isso. E o sentimento faz nós sermos mais humanos, mais sensíveis. Então, as emoções que nós temos perante esses barulhos externos, né, vai dar uma reação de um sentimento.
essas emoções internas minhas, nesse meu silêncio que a mente não para, também vai ter um sentimento que vai ser gerado para fora, né? E o que a gente tem que observar é exatamente esse lugar, né? Como eu buscar esse silêncio externo e principalmente o interno, né? Esse silêncio das emoções que faz a minha mente ficar pensando e rodando nos problemas e julgando e criticando e querendo achar maneira, né? Eu posso não estar falando nada, silêncio de palavras, mas os meus olhos estão olhando e na minha cabeça existe ali uma parte da minha mente que fica o tempo inteiro julgando. Nossa, mas não devia estar fazendo assim. Olha que feio aquilo lá. Por que não faz desse jeito? Nunca eu ia fazer assim, dessa maneira. Você percebe? Dentro da gente parece que existe uma outra mente que fica o tempo inteiro falando, mesmo a minha boca estando em silêncio e o meu corpo estando quieto. Eu só estou usando os meus sentidos, né? E essa mente, ela é muito reativa a esses sentidos, a tudo. Então, essa observação, que a gente tem muito que vai para o externo, e a gente tem que observar esse interno. O que é que a sua mente anda te contando o tempo todo? Essa outra mente, essa segunda mente, né? O que ela anda te contando o tempo inteiro? Esse julgador que está muito presente em todo ser humano. E é ele, né, Cíntia, que a gente tem que começar a observar para aquietar um pouco, para trazer um pouco desse silêncio, né? Uma situação, uma experiência que de repente podia tentar, né, a gente sugerir aqui, é como se a gente tentasse ser um observador dos nossos próprios pensamentos e emoções, né? Como se a gente visse de fora, mas sem julgamento, né? Porque a partir do momento que a gente começa a julgar esse tipo de emoção, esse pensamento, a gente não consegue entrar nesse silêncio, né? Porque você não consegue se abster desse julgamento. Mesmo a gente tentando fazer uma meditação, né, a gente fica naquela, eu preciso relaxar, e isso já não vai nos deixar relaxar, né? Que fica essa briga interna. A Então, mente já está lá. A mente já está, exatamente, porque a impressão que a gente tem que tentar fazer é de olhar mesmo de fora, assim, e só sentir no sentido de aceitar todas essas emoções como elas estão vindo, né? Tentar ficar sem julgamento. Ah, mas por que eu estou sentindo isso? Mas por que agora eu estou sentindo isso? Ah, porque agora, né, tá coçando o nariz? Coisas simples assim que toda hora que a gente resolve, né, ficar em silêncio acontecem, porque é essa mente mesmo que não para. E a gente precisa aprender a ficar em silêncio, né, a se acalmar, a se aquietar em meio a esse turbilhão de pensamentos. E aí é que está, acho que o mais difícil, né, da gente conseguir trazer, porque o mundo não vai parar, como a Chá trouxe, tem trânsito, tem barulhos, tem coisas fora, e isso não pode influenciar o seu interno. Você tem que conseguir se aquietar nesse sentido de se equilibrar com todo esse turbilhão que vem de fora, principalmente, né? E aí sim, quando a gente se aquieta internamente, a gente consegue resolver até as situações com maior equilíbrio, né? Não mergulhar tanto, né, nessa frequência que vem, que a gente quer acessar todas ao mesmo tempo e não consegue, né? A gente precisa respirar e entender aquela frequência que o universo está mandando para a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem uma coisa para resolver, um problema para resolver, e o universo está ali te mostrando, olha, vai por aqui, olha, são sinais, né? São pessoas que te ligam, são coisas que você lê, mas você está tão querendo ficar nesse silêncio para resolver a situação que você não consegue enxergar, né? Aquele sinal que o universo está te enviando. Então, esse silêncio é tentar não julgar e realmente conseguir enxergar aquilo que está sendo enviado para você, né? Que o próprio silêncio é uma frequência, né? Então, é uma questão de conseguir essa conexão, né? Porque a mente consciente, quando você trouxe como observador, é assim, ó, pessoal, para entender um pouco mais, né? A gente tem essa mente consciente do que é o que você, dos sentidos que você está olhando, está
reagindo interno e externamente com essa mente consciente. Só que o que acontece? Quando é para esse olhar de observador, você primeiro tem que identificar, como a Cíntia trouxe, esses pensamentos que passam por dentro de você. Porque a gente vê muito na aula de yoga, né? E quando começa ali aquele processo de 1 minuto de meditação no fim da aula, 2 minutos, 3 minutos, tal, que assim, o quanto o rosto da pessoa está reagindo, né, ao silêncio que não existe. E os alunos, eles vêm muito conversar sobre isso, né, tal, porque assim, como parar de pensar, como buscar esse silêncio, né? E é esse observador de, eu percebi que eu estou pensando, porque a pessoa que não para observar, é como se a mente o tempo inteiro ficasse na sintonia e na frequência de pensar, pensa qualquer coisa, pensa tudo, julga tudo, critica tudo, vai de lá para cá, que nem um macaco no galho que pula mesmo, né? E aí quando captar todas as informações, né? Quando você observa, você começa a observar, sai para fora, você começa a observar, identificar esse primeiro pensamento que são conscientes, mas que para você estava inconsciente. Aí você começa a trazer ele para a consciência. Ah, eu estou pensando que eu vou cozinhar, mas agora eu estou na aula de yoga, agora eu estou meditando. O que tem a ver cozinhar? Deixa passar. Aí você vai ver que vem outro, vem outro, vem outro. Então você vai exercitando olhar, identificar o pensamento consciente. Mas a gente também é movido por esse inconsciente, né? Esse julgador que está um pouco mais profundo, porque é característica humana, né? Então, a gente vai querer olhar, vai querer dar a nossa opinião, vai querer discernir, mas tem que ser dentro de um estado consciente, observador, não julgador de certo, errado, bem ou mal, e sim do que é como é, né? Não baseado nas nossas crenças limitantes. Né? Então, quando você começa a passar por essa fase, que você começa a identificar mais esses pensamentos, você começa a perceber que aumenta o espaço entre um pensamento e o outro. E aí que a gente entra, que a Cíntia trouxe aí, falando da frequência. Para a gente se sintonizar numa faixa onde a gente chama aí de frequência do silêncio, nós precisamos sair desse excesso de pensamento, desse turbilhão, e elevar a nossa frequência. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que trazer um estado alfa, um estado da minha mente em que ela se conecta, né, numa nova camada de frequência que é o silêncio. Que dentro dessa camada de frequência, vamos dizer aqui a camada de frequência, tem várias ondas, várias sintonias que você vai acessar. Então, quanto mais você pratica o silêncio interno, quanto mais você pratica um estado alfa, um estado meditativo que te conduz para esse olhar de observador, mais você acessa essa frequência em diversas, né, camadas. Então, por isso que é o hábito. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando, né? Porque você vai identificando, você vai gostando daquele lugar, daquela frequência, né? Daquela sintonia que você atingiu dentro daquela frequência. E ali você tem um espaço onde você vira realmente um observador, né? Você só é a frequência, você só é aquela energia do silêncio. Você não está esperando que nada aconteça, você não está esperando que o mundo pare ao seu redor para você ficar em silêncio. Você está na frequência do silêncio, o silêncio interno, né? Desse julgador, desses 5 sentidos. E ali esse você controlador, né, de achar que a gente consegue controlar tudo. Perfeito, controlador, de querer, não é assim. Então você vai acessar essa frequência e ali você é a frequência do silêncio. E nessa frequência do silêncio, o que eu acesso? Né? Eu sinto, percebe? Quando você começa a sentir o que você está observando, aí você está cada vez mais podendo usar essa frequência para aquilo que você está disponível. Né? E outra coisa que eu também acho interessante da gente ressaltar é que quando você consegue atingir essa frequência, né,
calmaria, digamos assim, né, de você simplesmente receber aquilo que, a frequência que o universo está te emanando, né, para você conseguir entender as coisas no sentido de aceitar, né, e não ficar perguntando por que comigo, julgando. Você também passa a aceitar melhor até a reação das outras pessoas, porque por mais que seja a mesma frequência, né, que a gente esteja captando, cada uma com a sua experiência de vida, com a sua visão de vida, vai interpretá-la de uma outra maneira, né? E isso nos isenta até de julgar esse ponto, né? Mas olha, por que que ela reagiu assim? Por que que ela estava fazendo isso? Mas é o entendimento que ela teve daquela frequência, né? A gente começa a interpretar as coisas de acordo com o nosso conhecimento e até com a nossa consciência mesmo. Então, esse julgamento passa a ser cada vez menor. Né? Como a Xô trouxe, a gente passa a ser um canal mesmo, né? Para transmitir essa frequência que a gente conseguiu captar. E uma coisa que a Xô falando, não, desculpa, só cortando, que ela, como professora de yoga também, né, fala muito de meditação, e uma coisa muito bonita que eu ouvi é que na oração, né, a gente é que fala, né, com Deus, a gente que pede para Deus, para o universo, para quem quer que as pessoas acreditem, mas na meditação, quando você consegue entrar nesse estado, é o universo falando com você, né, te trazendo essa frequência, né, que a gente tanto busca, né, essa calma, esse silêncio interno. Essa informação, pode falar mais sobre isso. Exato. Informação do silêncio. Porque essa conversa, né, ela silencia. Quando você vai para esse estado alfa, né, o que seria, acho que esse estado alfa, né? A mente, ela desacelera a quantidade de pensamento. Isso é estudado, frequência mesmo, né? Se você procurar aí na internet, põe estado alfa, vai ter uma explicação mesmo para toda essa questão da mente, que é quando a gente vai dormir também, a gente vai entrando em vários estados, né? Mas esse estado alfa, quando você acessa essa frequência, é como se você se conectasse mais a uma mente superior. Essa mente superior que está disponível, né, a todo ser humano. Não tem nada de uau. Não, é uma mente que ela está disponível para o ser humano e que ali existe uma utilidade, né, uma frequência, informações que você pode acessar. E isso é uma grande causa porque que a meditação tem crescido tanto, né? A gente vê meditação em todos os lugares. Porque quando a sua mente desacelera, esse julgador desacelera, você tem a oportunidade de acessar essas informações dessa mente superior e ali você tem uma conexão em que aumenta a sua criatividade. Aumenta a sua criatividade. Vem respostas, porque você está acessando algo que a gente chama muito da essência, né? Você está acessando uma parte da sua essência que está nessa mente, né, superior, que ela vem pura do julgamento. Então, eu pergunto e a informação vem. Né? Eu estou nesse estado desse silêncio, nessa frequência do silêncio, e a informação vem. Né? Quando a gente fala, porque para de julgar, e se a informação vem, não adianta eu querer, veio essa informação e eu ficar, mas será que é assim mesmo? Mas eu não queria que fosse desse jeito. Mas eu não aceito, não, essa aqui eu não gostei, eu não vou fazer isso, eu vou passar mico, eu vou passar vergonha. Não, o que vão pensar de mim? Acabou a frequência do silêncio, acabou esse acesso à mente superior. Você foi de novo, né, uma questão interna sua, desse julgador interno e tal. Então, estar nessa frequência dessa mente superior, nessa expansão de consciência, é poder captar essas informações e utilizá-las, né? Utilizá-las a seu favor para o todo. Porque se a informação veio para você, é porque você tem o que passar com aquela informação. Há algo que vai acrescentar para o outro também. Né? Nós não estamos falando de uma vida pessoal, a gente está falando do todo. Tudo que você faz pensando no todo só dá bons frutos. Né? Quando você pensa só em você, que hora que a gente tem que pensar mesmo, mas a gente não pode pensar o tempo inteiro só na gente. A gente tem que também expandir muito isso. Tudo que eu faço impacta ao nosso redor. Não tem como
Energia é isso, né? O que eu falo para a Cíntia, e se outra pessoa ouvir, vai ter reação. E a Cíntia vai passar o que eu falei para ela para uma outra pessoa. Assim como esse vídeo está chegando até você, você vai elaborar aí dentro de você, vai buscar respostas e isso vai propagar para outros lugares também, né? Então, não é só para a gente, né? É para o todo, né? A frequência, ela está disponível para a gente acessar o tempo inteiro, mas a gente tem que fazer o exercício, o movimento dessa quietude, desse estado de paz, dessa busca, desse silêncio, dessa mente interna julgadora, para acessar a frequência. E depois, quando você acessa a frequência, trazer essa informação pura para ser utilizada de verdade, né? Para ser utilizada para o bem, para o belo, para o bom, para o justo, né? Porque você consegue se abster, né, desse barulho externo. Quando você está nesse estado, nessa frequência, né, alfa, né, que é essa frequência que a gente consegue se conectar com mais facilidade, você começa a agir de maneira correta, né, sem julgar. Né? Aconteceu alguma coisa, um problema chegou, você vai lá e resolve, sem se colocar na posição de vítima, de coitado, ou porque comigo, mas se eu tivesse feito, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo como as coisas nos mostram. E por que não comigo, né, Cíntia? Por que não Exatamente. acontecer? Que especial que eu sou. Exato, porque se aconteceu com você, é uma forma da gente, de repente, cooperar com o todo, né? Então, a gente precisa, esse silêncio nos ajuda a também nos tirar um pouco dessa situação de vítima que às vezes a gente se coloca, né? Ai, por que comigo? Por que agora? Porque se aconteceu, é o melhor que tinha para aquele momento, né? E você começa é lógico que tem as emoções, que tem problemas na nossa vida, que tem coisas que realmente doem, né? Mas você, além da dor, ficar nessa posição de vítima, né? Ficar com esse sofrimento é muito mais difícil, né? E esse estado, né, de alfa, por exemplo, como a gente comentou, faz você, sim, tem um problema, tem essa dor, tem mesmo uma doença que seja, mas você consegue ser reativo a isso, sem se revoltar, né? Você sai dessa posição de vítima, de coitado, e tem forças para brigar, para lutar, no sentido de ir contra isso, por exemplo, né? Essa doença que você tenha, uma dor que é muito forte. A gente sai um pouco desse vitimismo, né? Observador de si, né? Exatamente, se sem observando em julgamento, questão. Exato, sem julgamento, né? Da situação, no sentido de se colocar de vítima, né? Aconteceu, é um fato, precisa ser resolvido, né? Como a minha Não é fácil. Como a minha porção adulta pode aceitar aquilo, pode Exatamente. transformar, pode resolver, né? A minha porção adulta que sou, vai lá, porque é até isso, né? A gente, nesse inconsciente, a gente muitas vezes não é movido pelo adulto. Nós somos movidos, às vezes, pelas nossas pequenas partes as em dores, dor, né? da vida da criança ali que vem, né, seguindo. Então, isso a gente já falou várias vezes, mas se você está vendo o nosso vídeo a primeira vez, tem vários vídeos no canal também falando sobre isso um pouco, para você trazer aí lucidez e clareza, né? Então, acho que é isso, né, Cíntia? Aceitar a vida como ela é uma parte importante desse observador. Só queria, lógico que todo mundo, tenho certeza que todo mundo conhece essa música, né, do Gilberto Gil, mas que eu achei interessante, que cabe muito bem nesse nosso assunto hoje. Só vou ler os 2 primeiros trechinhos, né, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que afogar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios, né? Quer dizer, a gente precisa realmente se despir de tudo e estar preparado para receber aquilo que o universo traz para a gente, né? E quando a gente entra nesse silêncio, a gente consegue essa paz, né? De aceitar as coisas como elas são. Porque paz não significa que nada vai acontecer na sua vida, né? Paz significa você aceitar as coisas e ter força para resolvê-las, né? E não ficar se vitimizando.
Acho que era isso hoje, né, Chan? Lindo, lindo demais esse pedaço, esse trecho da música, né, dele. E a paz, ela tá na frequência do silêncio, né? Sim, sim. Então, para você acessar a frequência do silêncio, você tem que entrar em estado de paz, de graça, né? Para sua mente se elevar, né? Para esse silêncio ficar cada vez mais silencioso internamente e você acessar as frequências que você precisa acessar para aquele momento, para a sua vida, para você colocar em prática para o todo. É isso. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você, Chan. Pessoal, acho que hoje era esse recado, né, que a gente queria deixar, essa reflexão para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se quiserem fazer alguma pergunta, deixa lá no canal que a gente vai responder com muito prazer. E se você ainda não acionou o sininho, vai lá e aciona para você receber os vídeos que a gente coloca. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve, indica para alguém que você acha que vai ajudar esse vídeo, porque esse é o nosso intuito, né, de fazer esses vídeos semanais para vocês. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né, Chan? Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Pessoal. Tchau, Cíntia.